Como é legal quando o cinema surpreende a gente. No meio de tantos filmes agora famosos, correndo o risco de se tornar o filme mais assistido do ano, de repente essa semana vai lançar um filme que eu acho que quase ninguém ouviu falar, ou quase ninguém lembra dele. E é desse filme que eu quero falar com vocês. Então pega aí seu cafezinho, dá uma olhada no trailer e já já vamos conversar sobre Marsupilami. Você vai viajar para América do Sul para fazer um cruzeiro. Pegadinha? Regra número 1. Tinha pegadinha. Jamais abra o pacote. Olá, que tal? Regra número 2. O Marsupilami é extremamente cobiçado. Cuide dele como um filho. Regra número 3. Seja o mais discreto que puder. Marsupilami, confusão a bordo. 23 de julho, exclusivo nos cinemas. Marsupilami, não sei se você lembra desse desenho. A gente que é lá dos anos 90 assistiu Marsupilami lá no Disney Club, Disney Cruise, a Comitê Revolucionário Ultra Jovem do SBT. Se você não lembra, olha aqui um pedacinho da história. Marsupilami vem correndo pela selva, mas que cauda grande, quanta empolgação, canta! Uba! Uba! Marsupilami é um animal inventado, né? Eu fui ler a origem dele. É uma história em quadrinhos, lá da Europa, dos anos 1952. E aí, nos anos 90, a Disney comprou o direito, fez essa animação. E aqui no Brasil foi exibido no Disney Club, lá nos anos 98, 99, início dos anos 2000, por aí. E quando eu vi que ia sair esse filme do Marsupilami, a primeira coisa que vem na cabeça, o primeiro sentimento é nostalgia. Não era um desenho que eu gostava, toda vez que começava esse desenho no SBT eu trocava porque eu não gostava desse desenho, mas na hora que você vê quase 30 anos depois esse desenho saindo no cinema, claro que vai trazer aquela nostalgia, aquela vontade de assistir, de ver qual que era essa história que eu não gostava quando era criança e por que eu não gostava. Pelo que eu vi, o filme não tem nada a ver com a história. Marsupilami é confusão a bordo. O que é a história desse filme? É um cara que trabalha no zoológico, ele fez uma coisa muito errada e ele precisa fazer esse contrabando da América do Sul para pegar o Marsupilami e levar ele para o zoológico lá nos Estados Unidos. Então é basicamente essa a história. E o que eu posso dizer sobre esse filme? É uma história totalmente infantilizada. Ele vai para a América do Sul porque, imagina, o cara do zoológico pega ele, joga ele para as hienas e fala: ou você é comido pelas hienas ou você aceita ir lá para mim. E ele aceita ir e acaba indo para lá. Então, é assim uma história totalmente infantilizada, com piadas infantis, com piadas bobas assim, mas ao mesmo tempo que ele tem um roteiro infantilizado, ele tem piadas muito adultas, que crianças não vão entender, piadas que mexem com depilação feminina, piada que fala de uso de Viagra, de coisas assim, que não é feito para criança. E fica um filme muito confuso por causa disso. É um roteiro infantilizado com um monte de piada adulta no meio da história. Só que tem um momento que você vai abraçar o absurdo. Você vai abraçar aquela ideia e você vai entender. É um filme totalmente absurdo, que vai fazer piadinhas totalmente sem sentido, com um duplo sentido adulto na piada, mas ao mesmo tempo um roteiro fraco, infantilizado, com piadas adultas. Não sei se deu pra entender, mas tipo, ou você abraça o absurdo ou você não vai gostar desse filme. E se você conseguir abraçar o absurdo que é essa história, você vai ver um filme muito, muito divertido. E eu acho que o que ganha o filme principalmente é essa diversão, porque assim, o básico da história é isso, é um casal que acaba indo para América do Sul para fazer um cruzeiro para levar um animal que está sendo traficado para ir para um zoológico. Então, assim, o básico da história: aquele casal é separado, eles têm um filho em comum, está próximo ao aniversário do filho, e o filho quer passar com os dois pais junto, mesmo eles sendo separados. No momento que o homem é obrigado a ir para a América do Sul, ele convida a família para ir junto com ele, para não criar nenhuma suspeita, e eles vão à América do Sul, vão pegar esse animal que está sendo traficado e vão fazer um cruzeiro de volta para o zoológico na América do Norte, porque no cruzeiro tem menos fiscalização e é menos provável que encontrem esse animal. Então a confusão a bordo se dá por causa disso. Ele pega o ovo do Marsupilami, mas ao longo da viagem Marsupilami nasce, ele entrega como presente para o filho, como uma desculpa que ele tem que levar aquele animal como presente para o filho, e aí começa toda a confusão, vai envolvendo vários personagens ao longo da história: o traficante que vendeu, e ele quer vender para outra pessoa, o cara do zoológico que quer o animal, a família que entregou como presente para o filho, um cara que é nativo da região,
Palomba, se eu não me engano, o nome do lugar onde tem o marsupilame, o nativo de Palomba que quer devolver ele para lá, tem um fiscal que quer fazer um vídeo, que quer fazer uma série sobre esses tráficos de animais, que está ali no meio. Então vai vários personagens que vão se envolvendo na história, e esses personagens todos que vão, de alguma forma, querendo o marsupilame para eles. E o marsupilame é daquele jeito do desenho, é um animalzinho, um macaquinho pequeno, amarelo, com pintinhas pretas e um rabo super forte que bate, que luta, que é desastrado. Então vai envolvendo tudo isso na história. Mas assim, eu me diverti muito, eu pude rir muito na história, porque é um absurdo, mas é um absurdo engraçado. É umas histórias engraçadas. É a criança sendo jogado, uma criança usada como isca para pegar uma piranha. Então tem coisas totalmente absurdas na história. O pai que se afastou dos filhos e o filho lá que queria reencontrar seu pai. Então tem vários elementos na história que, assim, se eu fosse comparar, eu poderia citar 2 filmes que me fez lembrar muito o roteiro desse filme. Quando eu vi a história do marsupilame, o primeiro filme que eu conseguia lembrar é Família do Bagulho. Claro, tráfico e ter que ir de um país para o outro, levando tráfico para entregar para um chefão. Não tem como não pensar nessa comédia. E imagina aquele humor, aquele tipo de piada do Família do Bagulho, porém, imagina um roteiro estilo Alvin e os Esquilos. Um roteiro que é feito para criança, que é infantil. Então tem piadas corporais infantis, mas com temáticas e conversas adultas. Então é uma mistura de um roteiro de Alvin e os Esquilos com piadas estilo Família do Bagulho. Juntando os dois, saiu o Marsupilame. E no meio de tudo isso, a nostalgia de uma criança dos anos 90, que nem lembrava mais da existência do Marsupilame, mas de repente viu esse filme saindo no cinema. Então acho que juntando todos esses 3 elementos, é o que criou essa história. E me divertiu por causa disso, por trazer esse tom nostálgico, por falar marsupilame, eu lembro do marsupilame, por olhar aquela criaturinha e falar, eu lembro disso. Daí traz toda aquela estética bonitinha de um recém-nascido, um marsupilame recém-nascido, e o que eu acho muito legal é que eles fizeram mecatrônico, não é CGI, é o bonequinho mesmo, então você tem aquela textura real do boneco, e ao mesmo tempo que isso é tão mal feito, imagina o rabo dele circulando na cabeça e jogando a pessoa para fora. Vai ter piada desse tipo, mas você vê aquele rabinho real, assim, produzido mesmo. Então isso traz uma textura legal pro filme, uma textura bonita pro filme. A todo momento você consegue perceber que é um boneco, que é um robozinho que está ali, porque ele tem uns movimentos muito robóticos dos anos 90, mas isso daí traz também esse tom dessa nostalgia com aquele desenho dos anos 90. Eu acho que isso também é um grande acerto. E outra coisa que é muito legal nessa história é porque não é um filme americano. Talvez isso que atrapalhe um pouco esse humor, achar essa coisa meio absurda, porque a gente é tão acostumado com os filmes americanos, que quando vê um filme de outro país, parece que ele fica assim, meio perdido nesse tipo de humor deles, nesse tipo de comédia que eles querem trazer. Marsupilame é um filme belga e francês unido. A Bélgica e a França fizeram juntos esse filme. Então é um filme europeu, com atores europeus, com humor europeu, com uma coisa talvez meio infantil e meio adulta demais, porque é uma pegada europeia diferente daquilo que a gente é acostumado com os filmes americanos. E é legal você conhecer um estilo diferente, um filme diferente. Então fica a minha dica para essa semana. Se você quer mesmo um filme não para pensar muito, se você quer mesmo um filme só para dar uma risada, assim, para ver uma coisa absurda e rir e falar, meu Deus, não acredito que criaram isso. Mas tá ali, Marsupilame, tem toda essa nostalgia dos anos 90, tem esse humor adulto, mas tem essa pegada de um roteiro infantilizado. Então, eu acho que foi uma mistura muito bem feita. Foi, assim, conseguiram fazer uma coisa legal, mas é um filme que vai fazer você dar risada e vai fazer você passar aquela hora e meia, esquecer dos problemas da vida e se divertir. Falar, foi legal, valeu a pena para poder rir, para poder se divertir um pouco. E fica aí a dica. Agora, quinta-feira, dia 23, nos cinemas do Brasil todo, Marsupilame, Confusão a Bordo.